Existem três palavras que precisamos compreender no contexto espiritual do relacionamento com Deus. Com certeza, a presença de Deus, que muitos conhecem como unção, se manifestará sobre sua vida. Preste atenção agora nesse texto, pois ele apresenta o que devemos fazer para chamar a atenção de Deus. E é por isso que alguns pastores, líderes e irmãos dentro das igrejas se desviam dos caminhos do Senhor, viram ateus, se decepcionam, se frustram com a fé e dizem que fizeram de tudo, mas não encontraram a Deus. Um segredo conhecido e pouco praticado é a oração, pois é a única forma de mantermos um diálogo com Deus. Pois muitas vezes, mesmo lutando para conquistar os nossos objetivos, as coisas não acontecem. E é nesse momento que precisamos da ajuda de alguém muito mais capaz e poderoso. Antes de entrarmos nesse cenário, vamos usar um exemplo. Digamos que a sua vida fosse um automóvel e a oração fosse o seu combustível. Quanto mais combustível você coloca em um carro, mais longe ele consegue chegar. Na sua vida pessoal e espiritual não será diferente. Quanto maior for o nível da sua dedicação, a intensidade da sua vida de oração, e quanto maior for o período que você permanecer na presença de Deus, sendo sincero, humilde e verdadeiro, suas experiências pessoais, intimidade com Ele, crescimento e maturidade na fé serão desenvolvidas de uma maneira muito mais intensa durante a sua caminhada. Com certeza, a presença de Deus, que muitos conhecem como unção, se manifestará sobre sua vida e muitos irão percebê-la. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículos de 12 a 13, a palavra de Deus diz assim: Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Vamos entender esse texto. Existem três palavras que precisamos compreender no contexto espiritual do relacionamento com Deus. Orar é estabelecer conexão e diálogo com Deus, harmonizando o que se passa na minha mente com aquilo que estou comunicando com a minha boca ou intimamente dentro de mim e aquilo que vou realizar, pois oração requer ação. Invocar é chamar pelo nome do Senhor, usar a força e autoridade do seu nome, atraindo uma ação de resposta do reino espiritual em favor do reino material. Buscar. Imagine o seguinte cenário: faltou açúcar na sua casa e você pede ao seu filho para ir comprar. Ele chega no primeiro mercado e não encontra. No entanto, a ideia aqui não é voltar sem o açúcar, mas procurar até encontrar. Então, ele vai em quantos mercados for possível para comprar o produto. Pois para essa tarefa será necessário gastar mais tempo até conseguir o alvo desejado. Agora, o que foi preciso ser feito para encontrar o açúcar? Obediência, decisão, vontade, intensidade, perseverança e tempo. Então, buscar é aumentar o nível da experiência na oração, aumentando o seu período, a sua intensidade na construção de uma comunhão, desejando encontrar o alvo dessa relação,
buscando a resposta e a manifestação real desse nosso Deus. Esse texto termina dizendo que para encontrarmos ao Senhor, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. O que é isso? É buscar a Deus com tudo aquilo que sou, com a verdade, vontade, sinceridade, intensidade, respeito e perseverança, me lançando diante das dificuldades e adversidades, pois só assim alcançarei o meu objetivo. Preste atenção agora nesse texto, pois ele apresenta o que devemos fazer para chamar a atenção de Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de 14 a 15, a palavra de Deus diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos entender esse texto. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que é conhecido como o povo de Deus, ou quer com verdade e sinceridade fazer parte do seu povo, se humilhar, esse é o primeiro passo. Isso é, o mesmo que ser humilde, obediente, respeitoso, submisso, dependente, reconhecendo que não possui capacidade nem forças próprias para resolver a situação, pois Ele é o único que realmente é capaz. Se você não tiver isso bem trabalhado em você, nem adianta seguir adiante, na tentativa de atrair a Deus para a sua vida, pois a probabilidade de você se frustrar vai ser muito grande. E é por isso que alguns pastores, líderes e irmãos dentro das igrejas se desviam dos caminhos do Senhor, viram ateus, se decepcionam, se frustram com a fé e dizem que fizeram de tudo, mas não encontraram a Deus. Então, afirmam de maneira categórica: Deus não existe. O mais prudente é você reconhecer que precisa mudar, pedir ao Senhor para desenvolver isso na sua vida e aguardar o trabalhar de Deus em você, pois Ele irá te sondar e verificar a sua real motivação. Por experiência de vida, você será humilhado, quebrado na estrutura do seu ego, tratado no mais profundo do seu ser, e assim Deus vai criando através de cada situação uma nova pessoa, com uma nova estrutura, maturidade e identidade, para que a glória da manifestação de Deus se revele em sua vida. A palavra de Deus nos ensina que a humildade precede a honra, ou seja, antes de ser honrado, você precisa ter uma atitude de humildade. Outra coisa, o texto fala de orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é isso? A resposta de Deus para a sua vida só vai ser possível através da oração. Buscar a face é buscar a intimidade com Ele, um relacionamento contínuo e crescente. Se converter dos maus caminhos é deixar de praticar todo tipo de coisa que anula ou vai de encontro aos princípios que Deus estabeleceu, aos seus mandamentos e à sua vontade. Só depois disso tudo, Deus ouvirá a nossa oração,
perdoará os nossos pecados e vai ministrar a cura para as nossas vidas, abençoando o trabalho das minhas mãos, ou seja, prosperando minha vida. E assim, o texto termina dizendo que de agora em diante estarão abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração que você realizar. Na Epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17, a palavra de Deus diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Somente Deus possui tudo aquilo que o homem precisa para a sua vida, pois Ele é o nosso Criador. E nós dependemos dele profundamente. Bom, queridos, eu sou o pastor Cláudio Luiz e você está no canal Acredito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a vir fazer parte dessa grande família, ativando todas as notificações, clicando no sininho. Vou deixar aqui no final algumas indicações de vídeos para você assistir. Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu estarei aqui esperando você no próximo vídeo. Até lá! Good night.